Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal Polêmica sobre Tudo, seu canal para quebrar qualquer tabu. É, E hoje eu vou fazer uns breves comentários críticos e também assim meio que uma resenha também. Enfim, eu vou dar uma opinião minha como conservador, como cristão, sobre a prova do Enem que houve nestes dois últimos finais de semana e que inclusive eu também participei, né? E, e qual seria o motivo assim dessa opinião? Bem, eu nunca observei a prova do Enem antes do ano 2022. Porém, eu percebi que desse ano pra cá, né, apesar de que já teve gente que falou que assim essa militância que vem acontecendo mediante as provas do Enem não é uma coisa de agora. Tem até youtubers aí já falando como é que foram as provas tal, né? Então não é uma coisa de agora. Mas embora não seja, percebo que não que está sendo mais forte, mas que tipo eles estão com cada vez mais meios de comunicação, né? Esse povo de esquerda tem ganhando cada vez mais, vem ganhando cada vez mais meios de comunicação pelos quais eles vêm é, tentando empurrar a goela abaixo suas ideologias nefastas. E isso vai ficar bem claro para você quando eu mostrar aqui algumas questões, o que elas dizem, né? Eu sei que você pode até discordar da minha opinião, mas vai ficar a seu critério depois procurar essas questões e você mesmo tirar suas próprias conclusões, né? Então, sem mais delongas, vamos examinar algumas questões. Aqui, para começar, né? E eu quero também já deixar bem claro para vocês que essas questões são do caderno amarelo, né? Então, todo o número de questões que eu dizer aqui vai ser correspondente ao caderno de questão amarelo, que vocês sabem também que a ordem pode variar dependendo da cor do caderno. Então, se você quiser aí verificar e sua prova for de uma cor diferente, é só você observar aqui o que diz a questão e você procura, né? Vai dar um pouco mais de trabalho, né? Mas você pode encontrar. Vamos ver, por exemplo, aqui a questão 7 e 8 da prova, o que elas dizem, né? Vamos ver primeiro a questão 7. Essa foto é um pouco ruim, né? Mas as outras fotos que eu tirei no PDF e transformei em arquivo PDF estão mais nítidas. Mas, portanto, não se preocupe. Mas vamos lá, vamos analisar. Olha o que diz aqui o texto. Zapiei os canais como há dezenas de anos faço e preparei e parei num que exibia um episódio daquela velha família do futuro, os Jetsons. Nesse episódio em particular, a Jane Jetson, esposa do George, tratava de dirigir aquele veículo voador deles. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Impressionante. Que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam? Seriam incapazes de projetar algo melhor, não apenas em termos de tecnologias, robôs e carros voadores?
Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Como a Jane, uma mulher de 33 anos no desenho, poderia ser o que foram as minhas bisavós? O futuro naquele desenho se esqueceu de ser melhor nas relações entre as pessoas. Aliás, tão parecido com a vida, fiquei de cara, como dizemos aqui, ou como dizíamos na minha adolescência, pobre adolescência, aprendendo sem querer e sem muita defesa, um futuro tão besta quanto o passado. Perceba que aqui nesse texto, veja bem, né? Trata-se de um desenho que retrata um futuro. É tipo aqueles desenhos desenhos e filmes futuristas, como por exemplo o filme De Volta para o Futuro e outros filmes e desenhos aí que existem, da qual não me recordo agora. Aí, ao que me parece, é, o desenho retratava uma mulher com os mesmos papéis de uma época em que, como eles dizem, as mulheres eram assim obrigadas a se manter naqueles padrões de mulheres imposto pela burguesia, pela uma cultura machista. Então, esse texto tá tipo assim fazendo uma crítica a ao desenho, né? Porque era para ter um padrão de mulher mais liberta, mais assim empoderada e não esses padrões de uma cultura machista. Vocês podem perceber isso ao longo do texto. Aí tem outro texto nessa mesma questão. Essa é daquelas que tipo tem. Aqui veja, por exemplo, esse texto 2 o que que diz? Masculino e feminino são campos escorregadios que só se definem por oposição, sempre incompleta um do outro. São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar onde só existem de fato mínimas diferenças. O resto é questão de estilo. Até pelo menos a segunda metade do século XIX, o divisor de águas era claro: os homens ocupavam o espaço público, as mulheres tratavam da vida privada. Privada de quê? De visibilidade, diria Hannah Arendt. De visibilidade pública, do que as mulheres estiveram privadas até o século XX foi de presença pública manifestada não em imagem, mas em palavra. A palavra feminina reservada ao espaço doméstico não produzia diferença na vida social. Vocês vejam, né? E gente, essa parte marcada aqui não é a resposta do gabarito, é a resposta minha, certo? Então, se você não marcou isso aqui, pode ficar tranquilo. Não significa necessariamente que a sua resposta tá errada. É, Perceba que nesse outro texto, assim, ele começa mostrando masculino e feminino, o que é cada um, e mostrando como o que diferencia. E no fim ele vai mostrando que, na verdade, o que diferencia um do outro são apenas o que cada um faz. Eles não têm nada que o diferencia tanto assim. Isso aí já é uma ideia propagada pela ideologia de gênero. E essas ideias da ideologia de gênero são muito fundamentadas em meio às teóricas da terceira onda do movimento feminista, cuja principal personagem é a Judith Butler, que em seu livro Problemas de Gênero ela traz ideias e muitas outras teorias com a finalidade de desconstruir aquilo que diferencia
o ser humano do sexo masculino, o ser humano de sexo feminino, sob a justificativa de que não existe nada que os diferencia, tudo é só uma questão cultural. E, e nessa outra questão aqui, a questão 8 que é bem curtinha, diz o seguinte, né? Uma questão de interpretação de figura. Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social por conta da pandemia de Covid, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Gente, eu não defendo violência contra ninguém. Qualquer tipo de violência deve ser combatida, sim. No entanto, geralmente essas propagandas que têm embasamento em muitas ideias feministas que se valem da desgraça dessas pessoas como um embasamento para dar apoio a esse ativismo ideológico, vem trazendo propagandas que às vezes assim leva para certos extremos, casos às vezes que tipo são muito naturais. E isso às vezes isso leva tem muitos casos aí de homens que não estão com medo de correr atrás das mulheres, uma coisa muito natural. Mas sobre que justificativa de cometimento de assédio e muitas outras coisas, né? Agora vamos mais adiante. Bom, gente, agora nessa questão aqui é a questão 23. Veja bem o que diz essa questão. O mar abaixo é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. O nome remonta às mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água. Em sua homenagem, hinos de lamento eram cantados mar abaixo, mar acima. Posteriormente, o mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias com tambores e festas religiosas, recebendo em 2018 o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Aqui vocês já começam a perceber algo que realmente é bem, como é que eu posso dizer, preocupante, né? Porque o nosso país é um país com uma diversidade cultural tremenda e a finalidade, por exemplo, dessa parte das questões, que eu não me lembro se elas eram de humanas ou de linguagens, mas é, linguagens que constituem de questões que envolvem português, literatura, educação física, educação artística, e humanas, que é questões de filosofia, sociologia, história e geografia, eles, por exemplo, não têm trazidos mais fatos históricos ou coisas assim do tipo, né? Como muitas questões do Enem que de muito tempo aí que eu já acessei, que eu ainda tenho. Lá, por exemplo, mostrava fotos assim de crianças do Vietnã, textos e tudo. Mas aqui simplesmente ele está trazendo o quê? Ele está trazendo uma expressão artístico-cultural, relembrando uma época de escravização
de negros. Ah, mas isso faz parte da história do nosso país, Charles. Verdade, faz parte. Mas da forma como ele tá querendo trazer aqui, ele está tipo assim simplesmente querendo relembrar isso aqui, enfatizar, mas sobre aquele pretexto de combater o racismo, como tem mais uma questão que vocês vão ver lá. E pessoal, eu vou lhe dizer uma coisa, vocês podem ver aí, vocês estão me vendo, vocês estão vendo que eu sou uma pessoa negra, eu sou um homem negro, sim, falo. Apesar de que teve um tempo que eu não me identifiquei assim, por achar que o meu tom de pele não era suficiente para ser enquadrado em tal etnia. Mas me falaram que isso não constitui-se apenas da cor da pele. Existem fatores como, por exemplo, formato do nariz, textura de cabelo, formato dos lábios, e que isso contribui sim para me enquadrar como negro. Mas eu nunca sofri racismo e nem achava que tinha todo esse mimimi que hoje tá tão forte que, tá, que o mundo tá se tornando chato para se viver. Eu sou de uma época, quando eu era criança ainda, eu tenho 28 anos, anos 2000, tinham músicas de tudo quanto é tipo de gosto e letra. Eu cantava, eu dançava, eu vinha meu pai, muitas pessoas também. Meu pai era mais negro do que eu, né? A pele era mais escura que a minha e tudo isso aí. E ninguém se preocupava se isso com esse negócio de racismo, homofobia. Era uma época tão diferente da de agora, mas que tá chata, né? Com esse politicamente correto. E aqui, né, eu termino essa questão, eu vou agora analisar outras. E agora, gente, vamos para essa questão. Veja bem aqui em cima. É a questão 29. A petição online criada por um cidadão paulista surtiu efeito. Casado há 3 anos com seu companheiro, ele pediu a alteração da definição de casamento no tradicional dicionário Michaelis em português. Na definição, Na definição anterior, casamento aparecia como união legítima entre homem e mulher, e união legal entre homem e mulher, para constituir família. O novo verbete não traz em nenhum momento as palavras homem ou mulher. Agora a definição de casamento se refere a pessoas. Para o diretor de comunicação do site onde a petição foi publicada, a iniciativa mostra a eficiência da mobilização. Em 2 dias mudou-se uma definição que permanecia a mesma há décadas, afirma. E conclui: a plataforma serve para todos os tipos de pessoas, para as mudanças que importam para as pessoas. E aqui você veja que aqui eles já estão querendo é, enfatizar esse absurdo que é em torno dessa militância do movimento LGBT. Porque veja, né, que antes o dicionário ele tinha uma definição do que significa casamento. Mas aí depois teve um sujeito lá que inventou que casou com outro homem, né? Porém, ele se sentiu incomodado porque no dicionário, de acordo com a definição, ele não estava incluindo numa união chamada casamento. Ele estava, como a gente que é da direita costuma chamar, ele formava um par. Ele não era um casal com o companheiro lá dele, né? Mas aí ele lutou e conseguiu que a definição fosse mudada. E gente, pelo amor de Deus, quer dizer então que tudo agora tem que girar em torno dessas pessoas que são uma minoria e que muitas vezes
tudo que essas pessoas propõem não decorre apenas nem de ser uma minoria, mas também isso é uma violação muitas vezes até a nossa própria língua, como por exemplo esse absurdo do dialeto não binário, a famosa linguagem neutra, que não tem embasamento científico linguístico e que mas o único objetivo seria fazer o quê? Incluir essas pessoas que não se identificam nem com um gênero nem com outro. Aí isso aqui não traz linguagem neutra, eu sei. Eu só estou apenas citando esse caso para você ver é, como em certas situações essas pessoas também querem assim interferir e que o Enem mostra isso aqui para nós. E aqui, e aqui, gente, temos outra a questão 30, que diz o que? A neozelandesa Laurel Hubbard fez história nos Jogos Olímpicos, apesar de ter ficado de fora da disputa por medalhas. A levantadora de peso deixou sua marca na edição de Tóquio por ser a primeira mulher abertamente o quê? Transgênero a participar de uma competição olímpica. No início da carreira, na década de 1990, a neozelandesa participava de disputas na categoria masculina. Em 2001, aos 23 anos, ela se afastou da atividade. A pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feito para pessoas como eu se tornou um fardo muito grande para suportar. Em 2012, Laurel começou sua transição de gênero por meio de terapias hormonais e em 2013 declarou abertamente ser uma mulher trans. Para o Comitê Olímpico Internacional, a participação de mulheres trans nos Jogos é permitida caso o nível de testosterona, hormônio que aumenta a massa muscular, esteja abaixo de 10 nanomols por litro, pelo menos. Gente, isso aqui já mostra o quê? Mostra uma outra militância que já tem ocorrendo há muito tempo, que é para inserir pessoas trans, como no caso aqui, mulheres trans, para competir em competições esportivas com outras mulheres, sendo que isso, gente, é um absurdo, porque uma mulher trans é nada mais nada menos do que um homem biologicamente falando, e ele é mais forte, enfim, ele está em muitas vantagens em relação à mulher, e isso seria uma desvantagem muito grande. E o intuito de trazer é justamente fazer isso, porque eu sei que. Porque eu percebi que ultimamente vem havendo essas lutas, inclusive, se eu não me engano, foi esse ano, não me lembro de que ano foi. Teve um caso aí de uma mulher trans, né? Que ela estava competindo com homens e estava se dando muito mal. Mas quando ela entrou no rol das mulheres, ela foi subiu. Mas por quê? Porque ela tem vantagens. Então, você perceba como aqui tem mais uma militância em relação à ideologia de gênero e como o Enem tem sido usado como uma ferramenta de militância, de doutrinação. Bom, gente, aqui por também motivos técnicos, a última questão que eu queria comentar não vai dar para mostrar aqui na tela para vocês, mas eu vou ler aqui para vocês é a questão 54 do caderno amarelo, mais uma vez lembrando aqui para você que pode ter esquecido, diz o seguinte: a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares das arquibancadas tricolores. Grupos pedem a remoção do termo que? Mulambo imundo.
em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravatura, e eles eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho, os patrões das fazendas. Aqui, gente, além de tipo fazer uma crítica entre aspas ao racismo, porque para esse povo tudo hoje é racismo, é, ele assim, ele assim também está fazendo uma crítica ao capitalismo ao afirmar que esse era um termo, né, mulambo, que os senhores de engenho, que os senhores de engenho utilizavam na época das fazendas contra o com os escravos negros, né, de forma depreciativa, e que essas pessoas eram exploradas, ou seja, né, porque esse povo ele sempre tem esse inimigo, ele sempre quer colocar como inimigo o sistema capitalista, né? E eles sempre colocam, não estou dizendo que em alguns lugares onde realmente o sistema capitalista é extremo, existe uma opressão, mas ele não é sempre opressão, isso não se deve necessariamente ao sistema capitalista, mas aqueles que fazem seu uso. E essa crítica, né, a esse uso da palavra mulambo imundo, remetendo também a essa parte da escravatura, visa isso, né, combater racismo, né, e fora que também, gente, mais uma vez eu quero ressaltar que isso é uma preocupação, tem essa preocupação deles muito grande em manipular a linguagem, controlar a linguagem, porque assim eles controlam o nosso pensamento e controlam o que nós dissemos. Por quê? Porque, por exemplo, uma vez que um camarada que diz assim, né? Ai, mulheres negras são feias. Eu não dou valor, não me sinto atraído. Aí o cara já tá chamado de, ei, você é racista. Aí o camarada agora tá querendo, tá assim sendo obrigado o quê? A sentir desejo por alguém que ele não sente? A gostar do que ele não gosta? Não, gente. Que é isso? Não é bem assim não. E uma vez que o camarada é proibido de usar essa palavra mulambo para não remeter ao racismo, quer dizer então agora que esse pessoal tem que ter controle sobre o que a gente diz. A gente tem que dizer, eles que tem que dizer para nós o que, que a gente tem que dizer, o que, que a gente não tem. Não, gente. Nós vivemos numa democracia. Não estamos mais na época da ditadura. Mas, se você for ver, pouco a pouco as coisas estão caminhando para esse passo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço perdão a vocês assim por aquilo que deu errado, mas pelo menos aqui das questões que eu queria falar eu consegui, né? Tinham outras, mas as outras não eram tão assim é, evidentes, notáveis. Essas aqui foram que eu achei mais claras. E a menos que você queira que eu faça uma parte 2, eu falo dessas outras questões. Mas caso não, vamos ficar por aqui mesmo, né? E o critério de sempre, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, faça seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.